A cruz de Cristo é um símbolo que nos identifica. Ela nos diferencia de todas as religiões do mundo. E mesmo dentro do cristianismo, as pessoas ainda têm dificuldade para identificar a cruz como símbolo de vitória, como símbolo de salvação. A cruz ela está intimamente ligada com a Santíssima Trindade. Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. O Deus que está presente em três pessoas divinas. O Deus que na verdade é trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mistério da Santíssima Trindade, essa afirmação que Deus é uno e trino, ela já é uma afirmação cristã. E mesmo assim, ela está lá, no início da Bíblia. Dentro da antiga aliança, nós temos profecias, figuras, visões místicas acerca do mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério cristão. Então nós vamos lá ver em Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. Vemos aí o Deus Criador no primeiro versículo, que é o Pai. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, no versículo 2. O Espírito Santificador. E vemos aí o Verbo de Deus, como está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Vocês podem conferir depois. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus, no versículo 3. Deus disse, faça-se a luz. E temos lá ainda em Gênesis, o Deus que é um para os judeus, dizendo que ia fazer o homem à sua imagem e semelhança, usando o plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque não se trata de vários deuses, mas de um Deus uno e ao mesmo tempo trino. De uma forma bem sucinta, nós temos a Santíssima Trindade dentro do conceito de Deus único, conceito monoteísta da religião judaica. E aí nós vemos que o mistério da Santíssima Trindade e a cruz estão unidos entre si. Porque na nossa religião, a pessoa recebe o selo de Deus no batismo e se faz o sinal da cruz na fronte do cristão, ao mesmo tempo em que se diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o selo de Deus na fronte das pessoas significa um sinal sagrado de iniciação cristã, onde o cristão recebe a graça santificante, apaga-se o pecado original e aquela criatura de Deus se torna filha de Deus. Tudo interligado. E agora eu vou mostrar para vocês que dentro do Antigo Testamento, que ainda é a Bíblia dos judeus, a Santíssima Trindade está escondida. E além de escondida, também está, de forma disfarçada, o sinal da Santa Cruz. Não tenhamos vergonha de usar esse sinal, que é o símbolo da cruz. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Sabia que seu filho, gerado não criado, seria morto pelos homens. Sabia que seria pela cruz. Precisaria ser pela cruz? Não, poderia ser decapitado, poderia ser de velhice. Bastava que Deus, feito homem, entregasse a sua vida pelo resgate de muitos. Não precisava ter sido desta forma cruel como foi a cruz. Mas Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive o tempo é uma criatura de Deus, o próprio Deus, sendo onisciente, sabia que Jesus morreria na cruz. E por isso ocorre todas essas figuras tipo, essas sinalizações, essas prefigurações dessa cruz
desse sinal redentor no Antigo Testamento, muito antes de Jesus se encarnar, muito antes de Jesus morrer na cruz. Depois ouvi gritar com voz forte: aproximai-vos vós, os guardas da cidade, trazendo cada um de vocês instrumentos de destruição. Surgiram então do pórtico superior que olha para o norte 6 homens, trazendo cada um na mão um instrumento de destruição. Encontrava-se no meio deles um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de escriba. Entraram para se colocar de pé ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim, onde repousava, até a soleira do templo. Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura instrumentos de escriba, e lhe disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz. Também existe a tradução: marca com um tal na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Em 1 Coríntios 1, vai dizer que a linguagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Vemos aqui que a cruz é símbolo de salvação. E Jesus ainda nem se encarnou, nós estamos falando do Antigo Testamento. Centenas de anos antes que temos essa passagem, um sinal de um tal, ou um sinal da cruz, é a última letra do alfabeto hebraico. O tal é usado na Bíblia exatamente para assinalar, lacrar, fechar dentro de um segredo. Significa confirmar um testemunho. Tal é o selo de Deus. Significa estar sob o domínio do Senhor, de ser reconhecido por Ele e ter sua proteção. O tal é a grafia mais antiga no formato de uma cruz. Então nós vemos aí Gênesis, nós vemos aí Ezequiel, e vamos ver outras passagens que mostram o quê? O tal, a cruz, a Santíssima Trindade, conceitos reunidos para mostrar que se trata do símbolo distintivo de salvação de todo cristão. E este símbolo é muito venerado e enaltecido pela Igreja Católica. É um sinal de que estamos na Igreja de Jesus Cristo. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho, cingia-lhe os rins, um cinto de ouro de ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes. Seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Vemos aqui, gente, que esse homem de linho é consubstancial ao Pai. Todas as características de Deus. Seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, que significa estabilidade, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. São características divinas. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. O ancião, símbolo do Pai. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência, os livros foram abertos. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, semelhante ao Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi o conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Vemos aqui novamente o homem de linho, ou filho do homem, junto com o ancião, que é a figura do Pai, cercados pelo rio do fogo. Fogo é o símbolo do Espírito Santo, representa o Espírito Santo que forma com eles, o Pai e o Filho, a Trindade Santa. Estamos vendo nas passagens de Daniel, como vimos em Ezequiel, e na passagem de Gênesis, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Vemos a Trindade Santa nessas visões maravilhosas que acabamos de ler. No Evangelho segundo São Mateus, o próprio Jesus reúne o símbolo da cruz na fronte,
com o símbolo da Santíssima Trindade e institui o batismo. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos a Santíssima Trindade, o sinal da cruz na fronte e o sacramento do batismo, sacramento de iniciação cristã reunidos. E no Apocalipse nós vemos a conclusão da importância do símbolo da cruz, do símbolo de salvação e a sua conexão com a Santíssima Trindade. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Ou seja, a confirmação do selo de Deus, a cruz, serve para distinguir os eleitos para a vida eterna. Eu vi ainda, o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Nesta passagem, vemos que estão escritos na fronte o nome do Pai e o nome do Filho. Se trata do símbolo da cruz, do símbolo da Santíssima Trindade. Verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Então, gente, esse é um vídeo rápido, um vídeo de reflexão. Eu peço que vocês revisitem essas passagens e percebam que desde o Gênesis a Santíssima Trindade está assinalada, que Ezequiel já se tinha essa verdade escondida de se fazer o sinal da cruz, simbolizada em sua forma mais antiga, que era a última letra do alfabeto hebraico, Tal, se fazer o sinal da cruz como sinal de salvação, da proteção de Deus. Vimos aí em Mateus 28:19, a união desse símbolo da cruz com o batismo e com a Santíssima Trindade. E vimos em Apocalipse, de forma muito clara, que o selo de Deus, o selo da cruz de Cristo nas frontes de seus discípulos, é sinal de proteção, é sinal que nos distingue de todos os homens. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, templos do Espírito Santo. Lembremos-nos desse símbolo, lembremos do que ele representa, o sacrifício de Jesus na cruz, e de que podemos, apesar de nossos sofrimentos, caminhar com Deus e encontrar e conquistar com a força do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, a vida eterna. Bem, irmãos, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.